Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, está no ar o REC TV News. Lago Jacob, aqui em Cidade Ocidental, passa por um processo de revitalização. Ministério da Saúde solicita que o estado de Goiás receba 120 pacientes de Manaus vítimas da Covid-19. Você também vai assistir daqui a pouquinho a uma reportagem sobre uma sessão plenária que aconteceu no fim de dezembro do ano passado na Câmara Municipal de Cidade Ocidental, que aprovou as contas da ex-prefeita Gisele Araújo. Esses destaques daqui a pouquinho em 30 segundos aqui no REC TV News. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou, mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. Olá, mais uma vez, muito boa noite para você que nos acompanha. Quero, antes da primeira notícia, te fazer um convite para que você siga a nossa página no Facebook, @Rede Entorno TV. Estamos ao vivo também no YouTube. Siga a gente também lá no Instagram, @Rede Entorno TV. E aproveite para acessar o nosso site www.redeentornotv.com.br. Está chegando a primeira informação do REC TV News. A parte de cima do Lago Jacob, aqui em Cidade Ocidental, está passando por um processo de revitalização que inclui uma série de benefícios, como serviços de jardinagem, arborização e revitalização do local, com plantio de palmeiras e outras plantas nativas do Cerrado. A primeira parte da obra está em fase final de conclusão. Há a previsão de ser implantada uma praia artificial no local. O espaço ainda ganhará pedalinhos. Com a conclusão das obras, o principal cartão postal da cidade será um dos mais procurados espaços de lazer da região. Ainda vale destacar que na Orla do Lago existe uma feira todos os sábados à noite. Além do ambiente agradável, os visitantes aproveitam para degustar comidas típicas da região e curtir atrações musicais. Do lado oposto à feira está sendo construído um shopping às margens do Lago Jacob. Mas atenção, desde o mês de dezembro existe uma portaria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que proíbe o nado e a pesca no lago. Essa decisão é provisória e tem como objetivo assegurar a saúde e a segurança dos usuários. A medida valerá até que a qualidade da água seja devidamente atestada pelos órgãos especializados. A possível transferência de pacientes com a Covid-19 de Manaus, no Amazonas, para Goiás não se trata de uma decisão do Estado de Goiás, mas sim do governo federal. O Ministério da Saúde solicitou que Goiás receba 120 pacientes encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas. O Estado de Goiás foi um dos escolhidos por estar, no momento, com quantidade de leitos que suportaria tal apoio. Caso esses pacientes sejam transferidos para Goiás, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás organiza junto com o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás para que eles sejam internados na unidade. O Hospital das Clínicas é um hospital inaugurado recentemente e que conta com espaço vago, e estrutura para a abertura de novos leitos. Assim, é possível atender as pessoas do Amazonas, sem impactar a rede estadual de saúde goiana. Muito bem, você acompanha agora aqui no REC TV News uma reportagem especial que fala sobre uma sessão plenária que aconteceu na Câmara Municipal aqui de Cidade Ocidental, no fim de dezembro do ano passado, em que aprovou as contas da ex-prefeita Gisele Araújo. Na tela para você.
Há um ditado popular bastante conhecido que diz que a primeira impressão é a que fica. Essa máxima se aplica a várias situações do nosso dia a dia, sobretudo aquelas relacionadas às nossas ações e atitudes. Mas eu te pergunto, e quando se trata da última impressão? Bom, respondendo à pergunta anterior, se depender de uma decisão tomada pela Câmara Municipal de Vereadores nos últimos dias da gestão passada, a última impressão deixada pelos parlamentares não é nada boa. Em uma de suas últimas ações antes do fim do mandato, que terminou em 31 de dezembro passado, os vereadores que faziam parte daquela legislatura se reuniram na Câmara Municipal de Vereadores de Cidade Ocidental para apreciar e decidir pela aprovação ou reprovação das contas referentes ao ano 2016, o último da gestão da ex-prefeita Gisele Araújo. Antes de serem encaminhados para apreciação dos parlamentares, os balancetes já tinham sido analisados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Após analisar os dados de forma criteriosa, o órgão colegiado decidiu no sentido de recomendar a reprovação das contas. A ex-prefeita chegou a recorrer ao pleno do TCM, na tentativa de reformar a decisão de primeira instância, mas novamente não obteve sucesso. Para embasar a recomendação de reprovação das contas da ex-prefeita, o órgão apontou diversas irregularidades que teriam sido praticadas por Gisele Araújo, tais como abertura de créditos adicionais suplementares por meio de decreto do Poder Executivo, que superou o montante de 60 milhões de reais acima dos limites fixados na Lei Orçamentária Anual (LOA), sem a devida autorização da Câmara Municipal, além do cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa no montante de mais de 11 milhões de reais, o que teria sido feito sem a comprovação de um fato motivador. O TCM ainda multou a ex-prefeita em R$ 4.600 pelo cometimento dessas supostas irregularidades apontadas. Com isso, caberia à Câmara Municipal acatar ou não a recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios. Antes de a questão ir ao plenário para apreciação do mérito, a Comissão de Orçamento, Finanças e Obras, Serviços Públicos e Urbanas, formada pelos vereadores Robson Campos, André Fernandes e Eliezer Batista, emitiu parecer acompanhando de forma integral a recomendação do pleno do TCM, que se manifestou pela rejeição das contas. Em sessão secreta realizada em 8 de dezembro de 2020, no apagar das luzes, ou seja, nos derradeiros dias da legislatura passada, os vereadores se reuniram e, por maioria, inclusive fazendo uso de um expediente bastante questionado pela população, que é o voto secreto, eles simplesmente aprovaram as contas de Gisele Araújo sem ter o cuidado de, ao menos, analisar os conteúdos apresentados, ignorando todos os indícios de irregularidades apontados pelo TCM e sem levar em consideração o parecer da Comissão de Finanças da Casa de Leis. Foram 11 votos pela aprovação das contas contra 4, que acompanharam a recomendação do TCM. Como a sessão foi secreta, sem nenhuma transparência, não se sabe quais vereadores foram contra ou a favor. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a principal preocupação da maioria dos vereadores no dia da sessão foi articular uma força-tarefa para que a votação ocorresse de forma discreta, sem chamar a atenção da população. Mas um detalhe nos chamou a atenção. Os vereadores Eliezer Batista, Pastor Léo e André Fernandes entraram na Justiça com o objetivo de cancelar aquela votação. A Justiça ainda não decidiu sobre a questão. A nossa reportagem ligou para os 3 vereadores citados. O pastor Léo alegou que não poderia falar porque ele está em Brasília acompanhando um dos seus filhos, que se recupera de um procedimento cirúrgico. O vereador, no entanto, confirmou por telefone que no dia da sessão, os parlamentares não analisaram as contas da ex-prefeita, ou seja, aprovaram os balancetes, digamos, às escuras, sem levar em consideração a veracidade dos dados. Desnecessário ressaltar que uma das funções dos vereadores é exatamente fiscalizar as contas do Poder Executivo. André Fernandes, por sua vez, não se negou a falar, mas alegou que estaria de saída para a Fazenda. Fizemos outros contatos posteriores, mas não fomos atendidos pelo ex-vereador.
Por fim, agendamos uma entrevista com o ex-vereador Eliezer Batista para o início da tarde desta quinta-feira. Posteriormente, ele nos enviou um áudio via WhatsApp dizendo que não falaria sobre o assunto para evitar desgastes. Nós também tentamos contato com a ex-prefeita Gisele Araújo para que ela pudesse se manifestar sobre o assunto, mas não obtivemos sucesso nas tentativas. Se essas autoridades que se apresentam como representantes do povo se negam a dar explicação ao povo sobre assuntos que interessam ao povo, é sinal de que essas autoridades não merecem a confiança do povo. Iniciamos essa reportagem falando de boa e de má impressão. Depois de tentar ouvir, sem sucesso, alguns atores protagonistas dessa história, fica a sensação de que o silêncio sobre essa questão interessa muita gente. Fica a impressão de que quanto menos a população ficar sabendo sobre o que de fato aconteceu naquela sessão plenária, melhor será. Melhor, pelo menos para alguns. E você, cidadão, o que pensa sobre o assunto? Muito bem, o REC TV News desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Aliás, os nossos conteúdos chegam primeiro a você porque a gente utiliza a Unitel, que é líder em ultra velocidade. Um abraço, bom fim de semana, boa noite.